Oi, pessoal, tudo bom? Como que a gente faz para precificar o nosso bordado? Vamos conversar sobre isso? Esse é o terceiro vídeo da minissérie que eu fiz sobre como trabalhar com bordado. O primeiro vídeo, se você não assistiu, vou deixar o link, é sobre como a gente começa. O segundo, como a gente encontra o nosso público. E o terceiro agora, como precificar. Porque, né, gente, quem borda sabe que bordado leva tempo. E nem sempre a gente consegue fechar essa matemática do tempo que a gente levou num bordado para o valor que a gente consegue cobrar no final. Bom, a gente leva algumas coisas em consideração, algumas coisas são bem fáceis de colocar na ponta do lápis, né? Então, por exemplo, os materiais que eu gastei. Então, o valor do bastidor, o valor do tecido, a quantidade de linhas. Se você está trabalhando num coworking, se você está trabalhando num ambiente, num ateliê mesmo, né? Você precisa considerar algumas outras coisas, né? Como custo de aluguel, custo de energia, custo de internet. Então, tudo isso você precisa planilhar, você precisa colocar lá na ponta do lápis mesmo, para você ter uma ideia, né? De valores. Só que o bordado, gente, o preço do bordado diz muito mais sobre o tempo da execução do que sobre essas variáveis todas que a gente consegue colocar na ponta do lápis. E aí você vai precisar responder uma pergunta, né? Quanto é que vale o seu tempo? Já pensou nisso? Quanto é que vale o seu tempo? Quanto você gostaria de ganhar, vamos imaginar, pela hora do seu tempo? Eu falo hora, gente, porque eu vim da educação. Antes de ser bordadeira, antes de ter ateliê, eu era professora. Então, eu pensava em termos de hora-aula. E aí foi isso que me ajudou a nortear um pouco quando eu comecei a trabalhar, né, com encomendas de produtos feitos à mão. Eu pensava na questão de quanto que custava a minha hora. E aí eu tentava criar uma margem dentro desse valor que seria o ideal e o valor que talvez eu conseguisse cobrar. Quando a gente começa a bordar, ou quando a gente começa a fazer qualquer atividade artesanal, talvez a gente ainda não tenha uma precisão, uma super qualidade. E talvez o valor da nossa hora precise ser um pouquinho abaixo, porque a gente está iniciando. Talvez a gente ainda não tenha esse status, né? Esse padrão, essa super qualidade. Mas no momento em que a gente vai evoluindo no nosso trabalho, que a gente vai aprimorando, que a gente vai desenvolvendo a nossa linguagem, que a gente vai vendo a coisa ganhar corpo mesmo, a gente pode o quê? Pensando em aumentar um pouquinho mais o seu valor, né? O valor da sua hora, que eu acho é o grande definidor aqui de um bordado. Porque é isso, o que mais eu levo tempo, o que eu mais custa no meu bordado é realmente o tempo que eu vou gastar. E nem sempre o maior bordado é o bordado mais caro. Então, por exemplo, eu tenho um bordado aqui, aro 16 centímetros, em que eu fiz super rápido. E eu tenho um mini bordadinho aqui, bem pequeno mesmo, em que me levou muito tempo. Primeiro porque esse bordado, ele foi um bordado, ele não é uma encomenda porque ele foi um presente. Mas se ele fosse uma encomenda, ele seria uma encomenda muito individualizada. Então, por exemplo, eu precisei primeiro definir o desenho. Então, eu gastei um tempão aqui fazendo o desenho. E depois eu gastei um tempão bordando, né? Toda essa barba, toda aqui, olha só, bem trabalhada. Então, este bordadinho, quando a pessoa olha um bordadinho, mas ele é tão pequeno. Sim, ele é tão pequeno, mas ele teve muito trabalho. Então, se você vai vender peças, que são, vou chamar de peças de catálogo. Peças de catálogo é aquele risco que você fez uma vez só e você vai reproduzir este risco várias vezes. Então, este valor, ele vai ser menor, porque o tempo da criação, ele foi um tempo só. Você agora vai ter o tempo das execuções das várias versões. Agora, se você vai trabalhar com encomendas únicas, então, sei lá, as portas de maternidade, ou quadrinhos para noivos, quadrinhos para pessoas que querem representar os seus bichinhos, enfim, encomendas aonde a pessoa vai poder te dizer o tema e você vai desenvolver. Isso vai ter um custo a mais, porque você vai desenvolver um trabalho único, é um trabalho para aquela pessoa. A pessoa quer uma porta de maternidade
com um tema de floresta, mas que também tem o bichinho dela. Enfim, você vai gastar um tempo que fazendo a criação, desenvolvendo o desenho, até a pessoa aprovar, para que depois você passe para execução. Então, você precisa levar em consideração isso. Um bordado de catálogo, ou seja, um bordado de um risco que você já tem, ele pode custar menos do que um bordado único, um bordado exclusivo, no qual você vai ter que criar toda uma arte para aquela pessoa. Mas volta naquele lugar, né? Que é o tempo. Quanto tempo que você gasta, né? Quanto custa o seu tempo? E essa resposta, gente, eu não tenho uma resposta. Eu não tenho aqui um sindicato dos bordadeiros, né? Nem sei se existe, mas enfim, com um teto máximo, um teto mínimo. Isso é o que você vai definir. Aí entra a valorização do seu trabalho e o tempo que você está fazendo, né? A qualidade que tem o seu trabalho. Então, você pode fazer uma pesquisa de mercado também. Eu quero fazer portas de maternidade. E aí você vai procurar pessoas que já vendam portas de maternidade e você vai ver qual é a faixa de preço. Mas eu já vou te dizer que é uma faixa de preço muito ampla. E aí você vai tentar encontrar as pessoas que talvez tenham um trabalho mais próximo do seu, que talvez você julgue que esse trabalho, em termos de tempo, seja parecido com o seu tempo, né? E aí você vai tentar estabelecer o seu custo. E aí você vai dizer para as pessoas, olha, meu custo é esse. E você vai ter o seu termômetro de, nossa, as pessoas estão aceitando, talvez o meu preço esteja super ok. Ou não, as pessoas não estão fechando, então talvez, será que meu preço está alto? E aí você vai precisar sentir o seu termômetro, certo? Conseguir sentir se o público que você está atingindo está disposto a pagar o preço que você está cobrando. Bom, mas aí eu tenho uma diquinha bem boa, tá, gente? A agilidade. Então, talvez você precise desenvolver uma forma de trabalhar de uma maneira mais ágil com o seu bordado. Então, quando fazia as portas de maternidade, eu usava os apliques de tecido, porque os apliques de tecido me davam coloridos no fundo, sem que eu precisasse gastar muito tempo fazendo bordado de preenchimento. Então, eu fazia um bastidor, um quadrinho lindo, mas que ele era muito ágil, porque em termos de bordado, eu usava menos bordado e usava mais apliques, sem perder a parte estética. Então, eu conseguia fazer esse equilíbrio de forma a não ficar muito tempo ali fazendo aquele bordado. Você pode, por exemplo, usar aquarela. Então, em vez de fazer tudo bordado, tudo preenchido, você pode usar maneiras de agilizar o seu bordado, tá? Você pode, por exemplo, já ter um banco de imagens aonde você vai recombinando essas imagens entre si e não tenha que gastar tanto tempo no processo de criação de um bordado exclusivo. Então, você vai ter lá um portfólio e mais ou menos as pessoas vão escolhendo dentro daquele portfólio que você já tem. Isso faz também com que o seu trabalho seja um pouco mais ágil. Agora, se for um trabalho para partir do zero mesmo, de um desenho completamente novo, de uma proposta completamente nova, isso vai ter que entrar sim no custo do seu bordado, que é o custo de ter o que, gente? Uma arte exclusiva, de ter o que? Um original. Você pode também já deixar vários bordados encaminhados e deixar com que a pessoa finalize com alguns detalhes. Isso também é uma forma de agilizar. Mas é uma coisa, a gente precificar isso, é uma coisa que você vai ter que sentir realmente, né? Eu não vou conseguir te dar aqui uma resposta exata. Não, você cobra 100, depois você cobra 200, depois você cobra 300. Não, gente. Isso vai ter que ser uma resposta sua. Se você está pensando só num rendimento extra, talvez você cobre menos, né? Porque, eu faço aqui por curtição, e aí eu fico aqui com um monte de bordados, então, assim, eu gosto, vendo tal, e não é para mim uma grande coisa. Agora, se você realmente quer fazer isso como um trabalho de tempo integral, você precisa fazer um levantamento, né? Então, de quanto custa o seu tempo? E aí tem uma conta que você pode fazer, que é bem interessante. Você pode simplesmente pegar todos os seus custos, certo? Veja quantos dias, mais ou menos, você pretende trabalhar. Eu pretendo trabalhar
20 dias do mês fazendo isso em tempo integral. Você vai pegar os seus custos e vai dividir pela quantidade de dias. E aí você vai ter, num dia, quanto é que você vai precisar arrecadar nesse dia. E nesse dia, você consegue fazer um bastidor ou você consegue fazer 2? E aí você consegue, então, mais ou menos definir qual é o custo da sua diária. Quanto tem que custar o seu dia dentro daquela produção. Será que vocês conseguiram me entender? Então é isso, gente. Essa matemática é uma matemática da prática. Você vai ter que ir fazendo e você vai ter que ir sentindo. Às vezes você vai sentir que você vai precisar diminuir o preço. Às vezes você vai sentir que você, olha, acho que eu posso pedir um pouquinho mais. E aí você vai dentro dessa sensibilidade, mas principalmente respondendo a resposta. Quanto é que custa a sua hora? Certo? Eu espero que essa minissérie tenha sido muito proveitosa. A todos que estiverem pensando em trabalhar com bordado, gente, vá, se joga, vai lá e faz. E espero que vocês todos sejam muito bem-sucedidos nisso, certo? Quem tiver qualquer outra dúvida, quem tiver qualquer outra sugestão, é só deixar um comentário, é só me escrever. E é isso, gente. Poder fazer aquilo que a gente ama é muito prazeroso e passa a ter significado, né? Então, eu acho que a melhor forma da gente ter uma vida prazerosa é isso. Também poder trabalhar com aquilo que a gente ama. Mas lembrem-se, tá? Tudo vira trabalho em algum momento. Então, vão ter partes do trabalho que não vão ser tão legais. Às vezes a gente só queria sentar e bordar. Mas a gente precisa sentar e fazer conta. Às vezes a gente precisa sentar e atender. Às vezes a gente precisa sentar e produzir conteúdo, né? Então, é isso, gente. De qualquer forma, eu espero que quem esteja pensando em trabalhar com bordado consiga encontrar a sua maneira de fazer isso acontecer, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série. E é isso. Um beijo.